Amém. Vamos lá. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Tenho algo para falar com vocês da parte de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. O que eu tenho para falar para vocês, amados, da parte de Deus, é que os milagres não acabaram. Amém? Só para quem crê, irmãos, os milagres não acabaram. Na minha, na tua e na vida daqueles que vão assistir também, aqueles que não puderam estar aqui, mas eu creio nisso, que Deus já está se movendo e já está fazendo algo sobre as nossas vidas, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém, honrado mais uma vez de ter mais uma oportunidade de compartilhar a palavra. Temos um tempo a seguir, então não vamos demorar, pretendo não me estender. Então vamos lá, sem delongas, né? Coloca aqui no Data Show, para que nós possamos acompanhar. Livro do Evangelho de Marcos. Não, pode deixar. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso a partir do 21 até o 42. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso a partir do 21, vamos discorrer até o verso de número 41. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí, diz amém. Glória a Deus. Na epígrafa vai falar ali, tem um título, né? Não sei na de vocês, mas está lá: Jesus ressuscita a menina e cura uma mulher com hemorragia. Amém? Vai falar sobre dois personagens aqui, né? Vai falar sobre Jairo e também vai falar sobre uma aqui muito conhecida, né? A mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero me atentar a falar essa noite sobre Jairo. Confesso que quando estava meditando, os olhos discorreram para essa outra personagem, a mulher do fluxo de sangue, que é um versículo, é algo que a gente sempre, costumeiramente, ouvimos falar, né? Por quê? Por conta de tamanha fé que essa mulher teve. Mas quero me atentar naquilo que Deus compartilhou comigo. Vamos lá então, a partir do verso 21, vai nos dizer assim, vocês enxergam aqui, irmãos? Mais ou menos, né? Glória a Deus. Vamos lá então, acompanhe por aqui ou então nas suas Bíblias, vai dizer assim, ó: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então, chegando ali, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés, implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe suas mãos sobre ela, para que ela seja curada. E aí? Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 meses. 12 anos.
Então havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Olha lá, a mulher, sabendo o que ele tinha feito, ou o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, chegaram à casa do líder da sinagoga. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou-lhes e disse: por que todos esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, e ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. 41. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno. Eu ordeno a você, levanta-se. 4:2. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os admirados. Amém? Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Te peço, ó Deus, que o Senhor faça com que eu venha diminuir e que só o Senhor venha aparecer nesse lugar, ó Pai. Usa a minha vida da maneira que o Senhor quer, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Falei aqui, como eu disse no início, na introdução, de dois personagens, né? Do Jairo e também da mulher do fluxo de sangue. E eu me atentei aqui, pedi até para vocês repetir aquilo que estava escrito. Nas duas histórias, vamos dizer assim, teve uma ação parecida dos dois. Qual foi essa ação? Os dois se prostraram diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vou beber uma água aqui para lubrificar. Amém. Vamos lá então. Mas como eu disse, quero me atentar sobre esse personagem chamado Jairo, né? E Jairo, aqui quando nós lemos, melhor dizendo, Jairo viu que Jesus estava voltando, pois ele tinha já operado um milagre. Se nós formos ver, como o nosso mestre Ari fala no contexto,
ele já tinha operado um milagre anterior, ali na região de Gadara, né? Expulsando o demônio daquele homem que estava endemoniado. E ele estava voltando ali para aquela região. E Jairo sabia que aquele homem que estava voltando, homem esse chamado Jesus, não era qualquer homem. Ele sabia quem era ele. E também sabia que por onde Jesus passava, milagres acontecia. Aonde Jesus passava, milagre acontecia. A Bíblia diz no livro de Mateus 18:20, que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Amém? Olha para o seu lado, tem quantas pessoas lindas aqui? Tem mais de uma? Mais de duas? Mais de 3? Mais de 4? Certamente então, ele se faz presente aqui. Amém? Aleluia! Os milagres não acabaram, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E também nós sabemos que ele não mudou. No livro de Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Então, irmãos, creia que ele está fazendo algo em nossas vidas, amados. Mesmo que nós não conseguimos enxergar ainda, creia que ele está fazendo, irmãos. Creia que ele está fazendo. Podemos não estar vendo nada, mas ele está fazendo, aleluia. O texto vai dizer que Jairo estava passando por um momento muito difícil, mas mesmo assim, Jairo, ele decide ter uma decisão, né? Ele tem uma decisão. Qual decisão foi essa que Jairo tomou? Não vou ficar aqui onde que eu estou, sabendo que sua filha estava enferma, sua filha estava, pode-se dizer assim, até mesmo à beira da morte, mas ele falava consigo mesmo, assim eu creio, eu não vou ficar aqui, porque eu ficando aqui não vai resolver nada. Então ele toma uma atitude. Qual atitude é essa? Ir atrás de quem podia o ajudar. E ele sabia que esse alguém estava vindo, ele sabia que Jesus estava vindo. Então ele toma uma atitude. Qual atitude é essa? Eu vou até Jesus. Lembra que eu falei? Porque ele tinha essa convicção. Porque o comentário corria por toda a circunvizinhança, que aonde Jesus passava, milagres acontecia. Aonde Jesus passava, milagres acontecia. Agora eu quero te fazer uma pergunta, amados. Aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. E aonde Jesus está? Aleluia! Irmãos, por isso que eu venho aqui para te dizer, amados, os milagres não acabaram. Os milagres não acabaram, irmãos. Aleluia! Ele está aqui, amém? Tu tem convicção disso, irmãos? Amém? O milagre não acabou, irmãos. O milagre não acabou. Aleluia! O texto fala que a multidão está feliz por saber que Jesus estava voltando para aquela região, porque sabia que onde ele estava, algo iria acontecer. Mas Jairo não estava feliz, até porque, por conta da situação da sua filha, né? Qual pai, qual a mãe que tendo uma filha, um filho, ou seja, enfermo, como diz a palavra, à beira da morte, ficaria feliz? Não, certamente Jairo estava mal, estava triste, abatido, possivelmente até desmotivado emocionalmente, mas ele sabia que ficar em casa não iria o ajudar em nada. Então ele vai até o lugar aonde Jesus estava. Já está gravando aqui, né? Aleluia. Jesus está aqui, amados? E Jairo foi aonde? Aonde que Jairo foi? Ficou em casa? Jairo foi até onde? Até onde Jesus estava. Amém? Você que está em casa, dá um zoom aí. Você que está em casa, você tem que estar onde Jesus
Está. Ah, Tite, mas eu estou vendo aqui de casa. Mas de casa não é igual aqui esse lugar, irmãos. A lenha para queimar, ela tem que estar junta. Lenha isolada, ela não pega fogo. Agora aqui não. Um dá um glória daqui, outro dá um aleluia de lá. E assim o fogo acende. Temos que estar aqui. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que o que nós devemos o quê? Congregar. Devemos congregar. Mas vamos continuar. Porque muitas vezes, irmãos, estamos passando por situação que essa situação acaba, de certa forma, nos sufocando. De certa forma, que a gente, se nós não vigiarmos, acabamos nos isolando, não querendo falar com ninguém, não querendo sair de casa. É assim ou não é, irmão? Amém ou não amém? Até mesmo aqui na igreja, acontece alguma coisa, o Marquinho não me pagou uma coxinha, fiquei chateado com o Marquinho, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque o Marquinho me magoou, então não vou para a igreja, vou ficar em casa. É N situações, irmãos, que o inimigo traz como estratégia para fazer com que nós não estejamos aqui. O que ele mais quer é que nós venha, que a gente possa nos isolar. Porque isolando, nós vamos ser um alvo fácil, né? Esses dias aí, vendo lá na Discovery, creio que vocês já viram, ali tem uma situação que, se eu não me engano, não sei se é um rinoceronte, acho que é um rinoceronte, está vulnerável. E aí um grupo de leão vai atacar, não sei se é um rinoceronte, acho que é um búfalo, enfim, é um bicho lá, está vulnerável. Aí os leões veem que ele está vulnerável e eles vão para cima atacar. Por quê? Está sozinho. Só que a manada está próxima dele. E a manada, vendo que aquele amado está sendo atacado, o que eles fazem? Se ajuntam e vão contra-atacar e ali dá-lhe pode-se dizer assim, dá-lhe uma surra naquele grupo e eles vão embora. Isso mostra para nós a importância da unidade, de nós estarmos juntos. Então, amados, não se isole, porque se isolando, vamos se tornar um alvo fácil. Porque existe algo na vida espiritual que é mais real do que nós imaginamos. Creio que muitos aqui já passou por algo dessa forma, que é a batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela acontece aqui, irmãos, na nossa mente. O inimigo, ele bombardeia a nossa mente. Por isso que quando vai falar sobre as armaduras, já começa falando sobre o capacete da salvação. Por quê? Ele vai bombardear as nossas mentes, irmãos. E quando nós nos isolamos, o que muitas vezes nós escutamos que acontece com alguns amados? Que hoje, infelizmente, se tornou uma das doenças do século. A depressão. Não é assim? A pessoa está passando por um momento difícil, não se abre, se isola e aí começa a entrar num quadro depressivo. Por quê? Porque não se abre, não tem ninguém. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Por isso, amados, devemos estar aonde Jesus quer que estejamos. Por isso que devemos ser inteligentes. Porque se isolando, a gente não vai resolver nada. No nosso canto sozinho não vamos resolver nada. Por isso que nós precisamos sair dessa situação. Situação essa que nos sufoca, que faz até mesmo a gente não acreditar que vamos passar por essa luta, né? O que você, o que eu, o que nós precisamos nessa hora, irmãos, é se abrir e ir atrás de quem tem para nos ajudar. E quem é esse, irmãos? Muitas vezes a gente corremos pelo um amado, um irmão, um chegado, mas a gente sabe que muitas das vezes é o papai, é nos pés do papai, é só ele que vai nos dar o socorro, é ele que vai nos dar o alívio, é ele que vai nos acalentar, é ele que vai nos socorrer, é o papai. Temos que estar diante, temos que estar prostrados nos pés do Senhor, irmãos. É dessa forma que ele quer que nós estejamos. É dessa forma, irmãos, porque ficando em casa abatido, nós não vamos conseguir nada. E Jairo sabia disso, por isso que ele falou: não vou ficar aqui abatido, eu vou atrás
do único que pode mudar a minha história. Por isso eu quero falar algo aqui. Que bom que vocês vieram essa noite, irmãos. Aleluia. Confesso para vocês que eu cheguei cedo hoje, né? Uma série de intercessão, aí chegamos cedo. Estava ali e a igreja um pouco vazia, né? E eu falei, meu Deus, acredito que o Senhor me deu essa palavra e esse número de cadeiras vazias. Eu creio que o Senhor vai enviar pessoas nesse lugar. Eu creio. Então que bom, irmãos. Que bom que você veio a esse lugar essa noite. Mesmo cansado, vindo do trabalho, né? Abatido, mas conseguiu vencer, vamos dizer assim, a luta. Porque o único que pode mudar a minha, a tua, a nossa história está aqui. O único que pode mudar a nossa história se chama Jesus. E Ele está passeando em nosso meio. Ele está passeando em nosso meio. Em nome de Jesus. Jairo sai de casa e vai ao encontro de Jesus. A multidão eufórica. A multidão feliz. Mas Jairo não. Por quê? É assim, irmãos. Se nós vemos aqui, não sei o número de pessoas que está aqui, mas certamente cada um aqui está emocionalmente de uma forma. Uns felizes, outros nem tantos. Mas no meio da multidão, dificilmente vamos encontrar todos da mesma forma. Por isso que a gente vê Jairo não tão feliz quanto a multidão. Mas Jairo, ele tem algo para fazer. E ele está convicto naquilo que ele vai fazer. Chegar diante de Jesus. Porque ele sabe que ele sim pode mudar a sua história. E ele vê que quando Jesus vem chegando, Jairo ele tem uma atitude. A mesma atitude a qual a mulher do fluxo de sangue teve. Qual atitude foi essa, irmãos? Se prostrou diante de Jesus. E ele começou a insistir, começou a clamar, começou a pedir incessantemente. Só que Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo era o principal da sinagoga. Ele poderia muito bem chegar em Jesus e, como muitos falam, dar aquela carteirada, né? Jesus, sabe quem eu sou? O principal da sinagoga e tal, né? Por quê? Ele poderia ficar pensando o que as pessoas iriam imaginar dele. Veja, ele era o principal da sinagoga. E muitas vezes não é assim, irmãos? Ficamos presos, pensando naquilo que as pessoas vão pensar de nós. A atitude de Jairo foi o quê? Se prostrar diante de Deus. Ele não quis saber o que os outros iriam pensar, falar dele. O que ele queria saber era o quê? Que ele estava diante daquele que poderia operar um milagre na vida dele. E muitas vezes não é assim nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes o preleitor faz o apelo aqui, a palavra está falando e não viemos aqui até a frente se prostrar diante do Senhor. Amém ou não amém? Vocês lembram a palavra que foi ministrada? Não vou muito longe não. A mais fresquinha, a de domingo agora. Vocês lembram? Olha, Tati. E o pastor fez um apelo, irmãos. Se você tem algo para renunciar, vem até aqui à frente. Irmãos, estou falando isso aqui, abrindo aqui com todo o respeito, com todo o amor. Não porque eu vim, mas amado, era para nós afastar essas cadeiras lá para trás, lá, ó, e todos se prostrar diante dele e chorar, irmãos. Por quê? Todos nós, algo temos que renunciar. Mas muitas vezes, o orgulho, não, o que eu vou fazer? Eu vou lá na frente? Não, aí vão pensar o quê? O Tite está lá na frente e tal. Irmãos, a gente tem que quebrar isso, e eu creio que essa noite isso está sendo quebrado sobre as nossas vidas, amados.
Estamos diante daquele que pode mudar, e certamente Ele vai mudar as nossas histórias, irmãos. Eu estou falando aqui como eu falei, como eu iniciei aqui a minha fala. Os milagres não acabaram, irmãos. E eu posso falar com propriedade, porque eu me vejo assim. Eu posso falar, eu sou um milagre. Eu sou um milagre, irmãos. Muitos não me conhecem. Me conhecem pela misericórdia, pela graça, né? Período que eu estou aqui na igreja. Mas não me conhece quem eu era. Não conhece quem eu era antes de me converter. Tem um louvor, se eu não me engano que até um trecho bíblico, acho que se eu não me engano é do Alessandro Vilas Boas. Quem muito foi perdoado, Alessandro Vilas Boas, né? Quem muito foi perdoado, muito ama, irmãos. A primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu parei nele e fiquei, esse louvor é meu. Eu venho para cá, eu me direciono toda quinta, todo domingo. Não gosto de faltar, irmãos. Não gosto de faltar. Por quê? Eu sei aquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei o quanto eu fui perdoado. Por isso que eu amo, eu sou apaixonado, eu sou louco por esse Jesus que me salvou. Esse Jesus que mudou a minha história. E esse mesmo Jesus que mudou a minha história, Ele está aqui, amados, para mudar a sua história. A história do seu filho, a história da sua filha, a história do teu esposo. Aleluia! 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 Basta você se posicionar, irmãos. Basta você ter uma atitude. Basta você não retroceder. Olhe para esse banco que está aí do seu lado. Pela fé. Testemunho aqui, da minha tia. Vou usar a senhora, tia Chica. Ela falava, alguns aqui, muitos vou dizer aqui, conheceu o nosso saudoso irmão Ademir. Isso eu falo com propriedade, irmãos. Não vai ter outro diácono aqui na igreja como esse homem. Quem teve a oportunidade de servir junto com esse homem, sabe o que eu estou falando. Tamanho constrangimento nós tínhamos de ver esse irmão, a forma que esse irmão trabalhava para o Senhor. E está ali, a tia Francisca aqui, as duas ali, a dupla. Ela falava no testemunho dela, ela vinha para a igreja e ela olhava para o banco e ela falava, muitas vezes tinha alguém que queria sentar, irmãos, o banco vazio. Ela, ei, tu não está vendo meu marido aqui não? A pessoa olhava assim, fala, misericórdia. Meu marido está aqui, meu marido está aqui. Pela fé, irmãos, isso é fé, isso é fé. Eu creio que nesse momento, o irmão Ademir, ele não queria saber de igreja e nem tampouco de Deus. Mas como eu falei aqui, irmãos, esse amado que Deus recolheu para a glória, ele se tornou o melhor diácono aqui dessa igreja. Então, amado, quando você vê esse banco do seu lado, traga à sua mente, o seu filho, é o seu filho que você precisa? Lembra que eu falei? Os milagres não acabaram, Tite? É que tu não conhece o meu filho. É que tu não conhece teu filho, deixa. Deus conhece, irmãos. Deus conhece, tu crê? A palavra fala que se tu crê, tu verás a glória de Deus. Tu crê? Olha para esse banco e já vê ele do teu lado, irmão. É teu esposo? Olha para esse banco e vê ele do teu lado. A tua esposa, a tua filha, não sei. Mas já chama a existência, a fé é isso. É a certeza, é a convicção. Aquilo que a tia tinha. Ela não via, mas ela tinha a convicção que iria ver. E o que a fé fez? O nosso irmão se converter e estar aqui junto conosco. Tamanha forma que era difícil de tirar esse homem dessa casa, irmãos. Eu lembro que quando eu ia trabalhar 5 horas da manhã, irmãos, 5 horas da manhã, estava vindo ele, com seu radinho de lado, a calça personalizada da Peniel, camiseta regata, e passava por mim na ciclovia. Eu fazia 5 horas da manhã, e ele não era remunerado, tá? Não era remunerado não, irmãos.
Eu fazia questão de parar e quando ele me via, ele já ficava dando risada. Eu apontava para o relógio e falava assim: bonito, irmão Ademir, 5 horas da manhã. O senhor acha que o senhor não está atrasado, não? E ele dava risada. Irmãos, não era o pastor que obrigava ele, não era a tia que falava que ele tinha que vir, mas por quê? Porque ele teve um encontro real com Deus. E eu creio que isso certamente foi por conta da persistência da sua esposa, crendo, orando, sabendo que ele poderia estar aqui. Então, amados, olha para esse lado e tem essa mesma atitude. Os milagres não acabaram, irmãos. Os milagres não acabaram. Da mesma forma que foi com a minha vida, eu tenho certeza que vai ser na vida de vocês. Da mesma forma que foi na vida da minha esposa, na vida da minha mãe, eu creio que vai ser na vida das suas mães, na vida das suas esposas. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Amém? E Jairo sabia disso. Por isso que ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus porque ele sabia quem ele poderia pedir socorro, quem poderia o socorrer. E aí quando Jairo vai de encontro de Jesus, que ele começa a, de certa forma, insistir, né, para que Jesus pudesse ir à sua casa, Jesus, de certa forma, responde. E lendo, meditando nessa palavra, eu trouxe para mim aquilo que a palavra fala: bater, bater e ser-vos-á. Em outras palavras, irmãos, oração. Oração, irmãos. Lembra da palavra que foi ministrada há uma semana atrás? Para que nós devemos tão somente o quê? Dar uma ordem de comando. Usar a palavra. Não tem mais poderoso, irmãos, no mundo espiritual do que a palavra. Do que a palavra. Profetize, irmãos. A situação está difícil. O que tu tem feito? Tem orado? Ora, profetiza. O que a gente não pode é ficar dependendo do pastor levantar uma campanha. Ah, vai ter uma campanha de jejum e oração. Ah, então eu vou entrar nessa campanha de jejum e oração. Ah, vai ter vigília. Ah, hoje eu vou na vigília. Irmãos, nós não podemos nos condicionar a isso, irmãos. Isso daí faz parte da nossa vida espiritual. Da mesma forma que o ar que nós respiramos é a oração para a vida de um crente. O crente que não ora, irmãos, pode-se dizer que ele está fraco espiritualmente. Uma igreja que não ora, irmãos, certamente ela está preocupante, vamos dizer assim. Então, amados, a palavra, utiliza da palavra. Jesus, ele utilizou da palavra. Quando ele olhou para essa menina, o que ele fez? O que ele falou? Talita cumi. Não precisou de remefly, remeflow, aviãozinho, karatê gospel, nada. Ele só falou: levanta. E imediatamente a irmã levantou. Lembra da viúva de Naim? Quando está passando ali o cortejo, com aquele menino também ali, o que Jesus faz? Ele toca no caixão, não é isso? Mas só que detalhe, irmãos, leia a Bíblia. A gente já estamos indo por 3º ano, ou seja, ler a Bíblia pela 3ª vez. Quem está acompanhando o devocional aqui na igreja? Qual o livro que nós estamos? Apocalipse? Hã? Juízo. Ah, vocês estão firmes. A palavra fala que Jesus toca no caixão. Mas ele toca no caixão com um propósito. Para o cortejo parar. E o menino ele só ressuscita quando ele fala, quando ele direciona a palavra, levanta, e o menino imediatamente senta. Então nós vemos que o poder que há na palavra, irmãos. Então, utiliza desse artifício, utiliza desse instrumento. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Diante daquilo que tu está passando, diante daquilo que tu está enfrentando, o que tu tem feito? O que tem saído da tua boca? Palavra de bênção
ou palavras de murmuração? Temos que vigiar com aquilo que está saindo das nossas bocas, irmãos. Mas vamos para a Bíblia, vamos continuar. Interessante que Jairo, quando vê Jesus, insiste, e Jesus vai com Jairo à sua casa. Jesus vai com Jairo até a sua casa. Não é Jairo que foi com Jesus, Jesus que foi com Jairo. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, que Jesus vai falar assim, ó, vai até onde eu te mandar. Mas tem aqueles que ele vai falar, aonde tu for, eu estarei contigo. Aonde tu colocar as tuas mãos, eu estarei contigo. Aí muitos podem dizer que é heresia que eu estou falando. Então vamos para a Bíblia, lê lá Josué. Josué, se eu não me engano, é Josué 1:3. Josué 1:3, olha aí, ó, 3. Falou que no 3 tu ia colocar, hein, Gão? Josué 1:3. Olha lá, ó. Como eu prometi a Moisés, darei a você todo lugar onde puser os pés. A palavra de Deus fala, irmãos, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dará como herança. Temos que tomar posse, irmãos. A Bíblia é constituída de mais de 8.000 promessas sobre a minha e sobre a sua vida. E muitas vezes nós não nos apoderamos de uma, irmão. Vou dar só um breve testemunho. Pela graça e misericórdia, consegui conquistar a minha casa. E para conquistar não foi fácil, irmãos. Foi prova. Fazíamos simulações e não ia. Meu Deus, mas o nome não tem restrição, por que não vai? Por que não vai? Se não tem restrição. Tem algum negócio aí, algum resquício, né? Que a gente já paga, sana, para que a gente... Mas não ia. Por quê? Tudo tem o tempo de Deus. Deus está preparando para cada um de nós aquilo que Ele acha melhor para cada um de nós. Foi quando Ele deu ali a oportunidade, né, do terreno aonde nós estamos morando. E quando nós fomos visitar, que eu entrei ali naquele portão, essa palavra veio no meu coração. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai me dar por herança. Tomei posse da palavra, irmãos. Tomei posse da palavra. Esse lugar é meu. Se levantou N situações, mas para a graça e glória do Senhor, pela graça e para a glória do Senhor, assinamos as Escrituras e hoje temos um bem em nosso nome. Por quê? Muitas vezes nós não nos apoderamos da palavra. E algo que Deus vela é pela sua palavra, irmãos. Por isso que temos que ter o hábito de ler a Bíblia. Não porque o pastor fala, mas sim porque é especial, se faz necessário para todos nós. E a palavra vai dizer, vamos continuar, que Jesus está indo com Jairo. E eu creio que Jairo estava feliz de certa forma, porque sabia que Jesus estava indo com ele. Mas no meio do caminho, o que acontece? Aparece uma mulher. E essa mulher toca na orla de Jesus. Eu creio que Jesus está indo com Jairo. Jairo, onde que é sua casa? É aqui na Operário José Dias de Moura e tal. Opa, alguém me tocou. Jairo parou, falou, mas quem tocou? Os discípulos falaram, Senhor, a multidão te oprime, o Senhor vai falar que alguém te tocou? E Jesus falou, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Irmãos, Jesus está passeando em nosso meio, irmãos. Faça algo essa noite, amados. Não venha para cá como mero espectador. Se assim for, amém, respeito. Mas eu estou trazendo essa palavra para aqueles que querem ouvir aquilo que Deus quer falar. Faça como aquela mulher. A mulher tocou. Jairo insistiu. Zaqueu subiu. Bartimeu gritou. Faça alguma coisa, irmãos.
Faça alguma coisa que vai chamar a atenção de Jesus. Não faça desse culto como outros tantos cultos. Irmãos, nós estamos numa campanha. Campanha essa com o título que os milagres não acabaram. Se você ainda não está desfrutando do seu milagre, creia que pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Então faça algo para que Jesus possa se voltar a você. Assim como essa mulher fez. E interessante que quando Jesus para, Jairo também para. Jairo não murmura, como muitos de nós murmuramos. Estou aqui há tanto tempo, esperando uma bênção, e todo mundo é abençoado, e eu não sou abençoado. Por que eu não sou abençoado, Pai? Porque ainda não chegou a sua vez, irmãos. Deus está preparando, somos filhos de Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para cada um de vocês. Basta tão somente sermos obedientes, irmãos, porque pela nossa obediência, a nossa obediência vai gerar, pode-se dizer que a nossa obediência vai ser a combustão para os nossos milagres ser realizados, irmãos. Seja obediente à sua palavra, a palavra de Deus. E a palavra fala que Jairo, ele fica parado. E ali Jesus, de certa forma, atende aquela mulher e fala: vai, fique em paz, você foi curada. Será que foi fácil para Jairo ficar esse período esperando, irmãos? Será que está sendo fácil para você ficar esse período, Carmen, esperando? Como diz o livro de Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Esperar é fácil, irmãos? Esperar com paciência é pior ainda? Mas tenho algo para te dizer que ainda é pior do que esperar. Misericórdia, Tite. Tem algo que é pior, irmãos, do que esperar. A Bíblia vai dizer que quando ali ele está, nesse momento, ali operando esse milagre na vida da mulher, o que a Bíblia fala? Que chega alguém da casa de Jairo e fala para Jairo, né? O porquê tu incomodas o mestre? A sua filha já está morta. Ou seja, essas pessoas, elas estavam onde? Na casa. E elas se dirigiram para falar para Jairo aquilo que eles tinham visto na casa. Então, amados, o que é mais difícil do que esperar é ter que esperar sabendo daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo. Porque Jairo estava lá, naquela situação, né? Esperando Jesus. E aí chega o pessoal e fala: por que você incomoda o mestre? Ou em outras palavras, não adianta mais incomodar o mestre. A sua filha já está morta. Já está morta. Mas só que Jairo, irmãos, assim como Jesus, Jairo estava com Jesus. E Jesus escutou isso. E quando Jesus escutou isso, imediatamente ele olhou para Jairo e falou: não temas, tão somente creia. Pior do que esperar, irmãos, é você ter que esperar sabendo da realidade a qual você está enfrentando, sabendo da realidade a qual você está passando. Tite, tu não sabe o que eu estou passando? Não sei, mas Deus sabe. E Deus fala para você: não temas, tão somente creia. Creia que teu milagre vai chegar. Tão somente creia. E assim Jairo fez, irmãos. Pior do que esperar é ter que esperar sabendo daquilo que está acontecendo. E a gente vê que Jairo, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. A promessa era que Jesus iria com ele até sua casa. De certa forma, ele confiava, ele acreditava que a sua filha iria ser curada, né? E no meio do caminho vem essa notícia que a sua filha estava
morta. Mas Jairo, ele não olhou para a sua realidade, para aquela realidade. Ele olhou para a palavra que estava estabelecida sobre a sua vida, irmãos. Eu creio que todos que estão aqui têm uma palavra de Deus, ou já ouviu uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Eu falo para você, irmãos, não olha para a sua realidade, mas creia nessa palavra que foi ministrada sobre a sua vida, amados. Como eu falei, eu nem sempre eu fui quem eu sou hoje. Quando eu tinha 16 anos, vamos dizer assim, 16 para 17 anos, estava na casa dos parentes meus em São Paulo, e ali num círculo de oração à noite, né? A minha tia, usada por Deus, profetizou algo sobre a minha vida. Minha mãe estava comigo ali naquela oportunidade. E ela sabia qual era a realidade que eu vivia naquele momento. O que ela mais queria é que eu saísse dali vivenciando tudo aquilo que Deus tinha falado. Mas toda promessa, ela tem que passar pelo tempo, irmãos. Toda promessa, ela tem que passar pelo propósito. E o propósito, ele tem um tempo. Ele tem o tempo. E o que eu estou vivenciando hoje foi aquilo que foi ministrado na minha vida há tantos anos atrás, irmãos. Porque tudo é no tempo de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, que a nossa realidade sempre vai condizer, a nossa realidade sempre vai vir contra a promessa que está estabelecida sobre a sua vida, irmãos. Como na Bíblia, tinha um jovem, um menino. Jesus foi e falou que ele seria o rei de Israel. E qual que era a realidade dele? Num pasto. Eu vou ser rei de Israel? Se eu estou num pasto? Como que eu vou ser rei de Israel, estando num pasto? Tinha um senhor, vamos dizer assim, um senhor já de idade. E ainda para melhorar, a sua esposa estéril. Não podia ter filho. E Deus falou, será pai de multidão. A palavra que foi ministrada. E qual que era a realidade? A nossa promessa sempre vai contra a nossa realidade. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês essa noite, não olhe para a sua realidade, creia na promessa que Deus tem estabelecida na sua vida, irmãos. Eu não sei o que você tanto tem orado, eu não sei o que tanto você tem clamado, eu não sei o que você colocou ali naquela caixa e aquilo que você colocou diante de Deus nessa campanha, onde tem o título que os milagres ainda não acabaram, mas não olhe para a sua realidade, creia na promessa, porque Ele há de fazer. Ele fala, eu quero profetizar aquilo que Ele falou para Jairo, eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Não temas, tão somente creia, irmãos, não temas, a promessa ainda está de pé. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumpriria, aleluia! Oh glória! Creia, irmãos, a circunstância vai vir para nos afrontar, para nos atormentar, para fazer com que nós pararmos, para que nós viemos retroceder. A ordem é para marchar, irmãos, avança. Eu continuo olhando para o alvo. Eu vou adiante, eu vou para frente. As coisas que se passaram, tudo se fez novo. Eu creio que Ele tem novidades para a minha vida. Eu creio que Ele tem novidades para a minha família. Eu creio porque a palavra está estabelecida e a palavra me dá esse respaldo. A palavra fala que Ele tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Então creia, não fique se baseando na sua realidade, mas creia na promessa que está estabelecida sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Eu chamar o louvor, já estou terminando, irmão, não quero me estender muito, senão o pastor não vai deixar eu pregar mais. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amados. Deus é bom, queridos. Não olhe, amados, não olhe para a tua realidade.
Na nossa vida temos dois. Aprendi isso. Que na vida tem dois tipos de visão. A otimista e a pessimista. Essa garrafa, ela está meia cheia ou meia vazia? Para mim ela está meia cheia. Mas para muitos vai falar que ela está meia vazia. Na vida sempre vai ter as duas visões. Otimista e a pessimista. Não podemos olhar para a nossa realidade com um olhar pessimista. Não, mas olhamos com otimismo, sabendo que ela vai mudar, que essa situação vai mudar. Porque da mesma forma que ela teve início, ela terá fim, irmãos. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês essa noite, ou você olha para a sua realidade, se agarra nela e de certa forma abafa as suas promessas, ou você olha para a sua promessa e não olha e não dê ouvido à sua realidade. Porque Deus quer fazer, e segundo a sua vontade, Ele há de fazer. Querendo você ou não, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus, e a sua vontade, ela é soberana, e a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra fala, aquilo que o olho não viu, ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem, é aquilo que ele tem preparado, é aquilo que ele tem separado para todos aqueles que o amam. Aleluia! Ele tem o melhor para você, irmãos. Eu não sei o que tu veio buscar, aleluia! Eu não sei o que tu está à busca, eu não sei o que tu está à procura, mas Ele sabe, Ele tem contemplado o teu choro, amada. Aleluia! Ele tem visto cada das suas lágrimas, Ele tem recolhido cada das suas lágrimas. Então somente creia, não temas, a promessa ainda está de pé. Aleluia! Aleluia! Mas nós devemos ter a mesma atitude a qual Jairo teve, a mesma atitude a qual aquela mulher teve, de não se preocupar com aquilo que vão pensar, não se preocupar com aquilo que vai falar. O que eu quero saber é o que Deus vai pensar de mim. Tem um louvor antigo que fala, o que eu quero é Deus. Eu não me importo o que vão pensar de mim, o que eu quero é Deus. É dessa forma, irmãos, que temos que pensar. Quero te chamar, não sei o que você está precisando, irmãos. Deus sabe. Faça como Jairo, faça como a mulher. Essa é a tua oportunidade. Vem até aqui à frente, se prostre diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem tirado a tua